Glória a Deus, queridos. Temos tido um final de semana fantástico, amém? Quantos estavam aqui ontem? Mas nós estávamos aí, tremenda palavra, estamos sendo ministrados. O Asaf Borba e sua família, há 4 décadas, tem ministrado, tem sido instrumento de Deus sobre a nossa nação e todo o mundo, nações das mais distantes. Deus tem levado esse homem para abençoar, para profetizar, para trazer soluções, alternativas, respostas. E queridos, que privilégio podermos tê-los aqui conosco. Obrigado por ter vindo nos ajudar. Aceito o convite do Jorge e da Miriam. E para nós é uma alegria, uma honra, né, de poder sermos ministrados com a mesma porção de que Deus tem usado ele para ministrar outros povos em outros lugares. Então eu quero desafiar você a abrir teu coração, amém? Fica ligado, fique aqui. Você está aqui? Está aqui? Respire fundo, né? Faça assim, respire fundo, fique aqui, não perca nada, né? Se você tem que falar com alguém pelo WhatsApp, fala rápido, ok? Já resolva teu problema, mas não perca o que Deus vai falar através dos nossos irmãos aqui, amém? Asaf, fique à vontade, deixa Deus te usar, meu irmão. Meu amado, benção, alegria estar aqui com os irmãos, louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Para mim, Rosana, para a Aurorinha, que saiu para a salinha agora, para ficar lá com as crianças. Vem a chuva, Senhor, aleluia. Chuva é sempre bênção. Para nós é uma alegria estar aqui, conhecer essa igreja. Sempre amamos a Aba, da onde esta igreja é filha, e honramos os irmãos lá. Pastor Pio, um grande amigo desde Porto Alegre, desde os primeiros passos da Aba aqui em Curitiba, eu acompanho e vejo, meus amados, que aqui é a continuidade. A obra de Deus assim não tem um dono, nós somos bênçãos uns para os outros, e Deus vai multiplicando a sua graça na vida da igreja, aleluia, através dos irmãos. Vem um, constrói um pouquinho, vem outro, constrói mais um pouquinho, vai crescendo a obra e a graça de Deus. Deus vai prosperando a sua obra no meio dos anos, amém, igreja? Glória ao Senhor. E eu sou instrumento para isso, e você é instrumento para isso, em nome de Jesus. Nós somos responsáveis em que a obra do Senhor passe com intensidade, com integridade, para a próxima geração, sem distorções, amém, glória a Deus. Nesta noite, irmãos, eu quero falar sobre o altar, a construção do altar de Deus. Quando se fala de altar, você citou, meu amado, Elias. Eu gosto de Elias. Um dos textos que mais me impressiona na Bíblia é em 1 Reis 18, quando Elias reconstrói o altar naquela nação. E nós vamos falar da reconstrução do altar na nação, a reconstrução do altar na cidade, a reconstrução do altar na igreja, a reconstrução do altar na família e a reconstrução do altar na vida. 1 Coríntios 3,16. Os irmãos podem abrir. Tinha uma Bíblia aqui, ó, o bibliona aqui, ó, Bíblia do profeta. Está aqui, ó, 1 Coríntios 3,16. Certamente vocês não sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Depois pula uma folha, 6,19. Será que vocês não sabem que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que vive em você e que lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Irmãos, Deus quer fazer da sua vida o seu altar, o seu templo. O templo de Deus começa na vida do homem. Deus nos fez para sermos santuários de Deus.
lugar aonde Ele vem para habitar. A gente chama esses lugares aqui de altar, porque a gente cultua a Deus aqui, mas o verdadeiro altar do Senhor, hoje, neste mundo, não é feito de pedra, não é feito de pau, não é feito de ouro, nem de diamante, é feito de carne viva, é o teu coração, é a tua vida. O altar de Deus, eu sou o templo, eu sou o verdadeiro altar que o Senhor construiu, edificou e quer que seja bênção e vida, aprendermos a viver como templo. Por isso Deus quer reconstruir na vida de qualquer pessoa o altar caído. A palavra diz que Elias reconstruiu o altar caído na vida das pessoas. Por causa do pecado, o altar de Deus está caído, e Deus quer reconstruir o altar em cada vida. O homem é formado de espírito, alma e corpo, e a construção do altar de Deus na vida de uma pessoa começa no espírito. É quando o Espírito Santo de Deus, a pessoa se convence do pecado, recebe a obra da salvação. A obra da cruz não é outra coisa do que o princípio, o início da construção do altar de Deus na vida de um homem e de uma mulher. Pode ser de um menino, pode ser de um adolescente. Assim que você abre o seu coração para Deus e diz: eu quero Deus, eu quero o Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida, render a minha vontade, o seu espírito fica aberto. Por isso nós temos que ter o espírito aberto. Só reconstrói o altar quem abre o seu espírito, a sua vontade para o Senhor. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. É uma habitação sobrenatural. É quando o Espírito de Deus é soprado sobre a vida de cada pessoa, é soprado sobre a igreja, é soprado sobre cada um de nós. Nosso coração, nosso espírito se torna um com o Senhor. E esta é a noção maior que nós precisamos ter, que nós somos um com o Senhor, e a minha vida é o altar de Deus, lá dentro. Essa é a maior consciência de um homem, de uma mulher. Se você quer ser de Deus, verdadeiramente saiba que a habitação do Senhor é dentro do teu coração. Tudo que nós podemos fazer fora, todas as realizações que podemos fazer, começa com essa reconstrução que Deus faz na nossa vida. As pessoas vêm para Deus com o espírito destruído, às vezes com comprometimentos espirituais, feito nas trevas, feito em centros, disso, daquilo, com comprometimentos até com o seu corpo, através de atos de prostituição, de relação sexual ilícita, e isso tudo compromete não só o corpo, mas principalmente o espírito. Por isso Deus tem que restaurar o nosso espírito, o espírito das pessoas. Às vezes nós queremos, como pastores, que uma pessoa seja transformada, mas temos que trabalhar para que essa construção seja ali dentro do espírito. Primeiramente uma obra espiritual profunda, quando o altar de Deus é então reconstruído. Eu tive meu espírito reconstruído por Deus, irmãos. Deus foi guardando. Eu nasci em um lar cristão, tive algumas experiências espirituais pequenas, com pai, com mãe, né? Porque meu pai não era crente. Com 11 anos eu fui para as drogas, lá experimentei as drogas, entrou tudo quanto é tipo de impureza na minha vida, pela boca, por tudo. Eu me tornei um adolescente impuro diante de Deus, diante da família e assim por diante. Quando Deus veio para a minha vida, eu tinha meu coração totalmente fechado, amargurado, oprimido, deprimido. Eu tinha uma depressão crônica na minha vida, mas o Senhor veio e reconstruiu o altar. Como Deus reconstrói o Espírito? Através do Espírito Santo, que nós falamos hoje de manhã. A unção reconstrói o altar na vida das pessoas, meu amado. Por isso a gente tem que orar. Quando alguém quer o Senhor, quer ser transformado, ou alguém está amarrado, você vai lá e começa a reconstruir o espírito. Não adianta querer mudar isso, mudar cabelo, mudar roupa, não. Vai lá no espírito e a pessoa começa a ser transformada no seu espírito, porque a transformação de uma vida do altar tem que ser de dentro para fora. Depois vem para a alma.
isso é para o intelecto, vem para as emoções, vem para a vontade, isso é a alma do homem, o intelecto, as emoções e a vontade. Deus começa então a reconstruir a alma. Eu lembro quando nós estávamos ministrando, Jorginho e eu, e outros dos nossos discípulos, na vida do outro Jorge, né, primo do Jorge, tem um primo chamado Jorge também, e esse homem era totalmente endemoniado, e a gente foi lá para liberar aquele homem, aquela casa, e começamos a liberar aquele espírito, e daí lá eu descobri que o Jorginho tinha que ser liberto também, porque entrou uma barata pela janela, e ele saiu correndo e gritando, ai, eu disse, pegou ele, o diabo pegou o Jorginho também, mas não era só uma barata. Mas ali Deus estava curando a alma do Jorge, né? Que tinha medo de barata. Deus estava tratando com o espírito do Gil e com a alma do Jorge. Estava construindo o altar para ficar liberto da barata. Deus vai curando os nossos medos. Às vezes é só o medo de barata, Jorge, mas Deus quer curar todos. As coisas que nos prendem na nossa alma, as coisas que nos aprisionam, as inseguranças, os temores. Eu contei para os irmãos de manhã, quando nós estávamos partindo para uma outra estação do nosso ministério no Oriente Médio, Rosana foi assaltada, foi baleada, levou um tiro, quase morreu, foi para uma UTI, grávida de 8 meses, aquilo quase trouxe destruição, mas trouxe para nós uma grande insegurança na alma. O espírito estava bem, nós tínhamos certeza da salvação, mas a alma fica amarrada, o altar caiu. Às vezes o altar de Deus cai na nossa alma, nós nos tornamos aprisionados, presos, amargurados. Nós temos o Senhor. Um homem um dia me disse, olha, eu creio no Senhor, eu amo Deus, mas meu casamento vai ser essa desgraça sempre, não vai ter restauração, não tem jeito mais para nós. Eu disse, não é assim, Deus cura a tua alma, Deus reconstrói o altar da tua alma, o teu espírito está bem, você ama, você é salvo, você é batizado, você jejua, ora, dá ofertas, tudo, o teu espírito está com o Senhor, mas a nossa alma também tem altares caídos, que Deus quer reconstruir. A reconstrução do altar numa vida é espírito, alma e também é o corpo. Tem muita gente com o corpo caído, o corpo comprometido, não cuida do seu corpo, não zela pelo seu corpo, não zela pelo descanso, o altar é caído, a pessoa está lá destroçada, né? Deus está fazendo a obra, mas cuide do seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Cuidado para não usar o teu corpo da maneira errada. Cuidado aonde você põe a sua mão, aonde você põe o teu pé. Você é um templo do Espírito Santo. A sua vida é um altar integral para Deus. Diga integral. Mais forte. Você é um templo integral para Deus, espírito, alma e corpo, aleluia. Quando o altar de Deus é presente na nossa vida, acontece uma coisa, aonde você está, ali Deus está. Glória ao Senhor Jesus. Aonde você vai, Deus vai junto. É a presença de Deus, você é instrumento da presença de Deus. Quando você se torna o templo do Espírito Santo, a presença de Deus, eu falo muito no nosso livro sobre a presença de Deus, o altar da vida, glória ao Senhor Jesus, você vai entender, você entende que aonde você está, Deus está ali. Eu lembro quando nós cantávamos no início da renovação, um cântico que o Senhor nos deu lá em Porto Alegre, que trouxemos da Costa Rica, que dizia assim, Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o ar que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus estava nos dando essa consciência, irmãos, da presença de Deus em qualquer lugar. Que a presença de Deus não é só em uma reunião, não é só quando nós nos reunimos como igreja, não, mas que a minha vida é o lugar da presença de Deus. Como o salmista diz, se eu descer se eu subir ao mais alto monte,
ali tu estás. Ou se eu descer ao mais profundo abismo, ali tu estás. Ele começou a entender que Deus estava nele, com ele, que a sua vida é o lugar verdadeiro, genuíno da habitação de Deus. Deixa Deus construir o templo da tua vida. Talvez você tenha o altar da tua vida caído, ou no espírito, ou na alma, ou no corpo. Talvez você nunca teve uma experiência real, verdadeira com o Espírito Santo. Abra o seu coração para Deus transformar o teu espírito, curar a tua alma e sarar o teu corpo inteiramente, para que você seja esse templo vivo. Quando nós somos o templo do Espírito Santo, nós começamos a construir o grande altar de Deus. Sabe aonde? Na nossa casa. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu vou construir um altar na minha casa. Eu não tinha esse entendimento, irmãos, mas foi exatamente o que Deus me fez fazer na minha casa. Meu pai, um alcoólatra, desde os primórdios da minha meninice, que eu me entendi por gente, eu vi o meu pai bebendo até cair. Quando eu já estava na idade da adolescência, aquilo me cansou. Eu também fui me drogar, fui beber, fui me endiabrar pelo mundo afora. Eu e meus irmãos, minha irmã mais velha, meu outro irmão, e assim nossa vida quase se destruiu. Minha mãe estava se divorciando, saiu do caminho do Senhor, foi para o espiritismo, passou lá por essas benzeduras e se ausentou totalmente do Senhor, tentou me levar para o espiritismo. O altar estava caído na nossa casa, uma casa que começou louvando, que começou glorificando a Deus, que tinha escola dominical, tinha culto doméstico. Com 11 anos de idade, tudo aquilo foi embora, o diabo carregou, o altar caiu totalmente. Eu lembro quando o Senhor por fim me salvou com 16 anos de idade. Primeira coisa que o Senhor disse: o primeiro lugar de adoração da minha vida, irmãos, não foi junto com a igreja, foi em casa. Deus me levou para pegar o meu violão e cantar para os meus irmãos e louvar dentro de casa. Eu não tinha esses princípios, esse conceito, nem essa visão, mas foi o que Deus, pelo Espírito Santo, me levou a fazer. Por isso eu posso dizer para vocês: leve o louvor do Senhor. O altar é algo que você constrói devagarzinho na sua casa, na vida da sua família. Não importa se é o inferno, se tem gente incrédula, se tem drogado, se tem gente se prostituindo, se tem marido bêbado, ou filho, ou isso, aquilo, qualquer, não importa o problema, como é a tua casa. Eu quero dizer que você tem autorização de Deus, como nós falamos de manhã, para reconstruir o altar na tua casa, em nome de Jesus. Eu era um jovem sozinho, aleluia. Eu comecei, e junto com a minha mãe, que também estava voltando para o Senhor, reconstruir. Foi ali os meus primeiros cânticos, foi ali que eu abria a palavra e começava a cantar. Foi ali que meu pai, bêbado no sofá ou deitado no chão, foi meu primeiro ouvinte. Mas sabe o que Deus estava fazendo? Reconstruindo o altar. O altar a gente reconstrói muitas vezes no meio dos escombros da nossa vida, os escombros da nossa casa, as coisas arruinadas. Você vai pegar aquelas pedras de novo que estão caídas e vai começar a reconstruir. Nossa casa antes era uma casa que louvava, e eu depois voltei a louvar sozinho, a reconstruir, a lembrar aqueles cânticos e compor os meus próprios cânticos, devagarzinho construindo um altar de adoração dentro da minha casa. Aleluia. A palavra diz que do teu interior fluirão rios de água viva. O altar, meus amados, assim como foi com Elias, que Deus mandou, que Elias derramou a água, aquilo é o sinal dos rios de água viva que estão no altar da nossa vida. A gente quer fogo sobre o altar, mas Deus primeiro faz jorrar água. Os rios de água viva que estão dentro de nós vão jorrando sobre o altar da nossa vida, e os rios de água viva, eles vão molhando a nossa casa, vão entrando pelos quartos, vão entrando aonde você está, meu amado. Você é um instrumento para jorrar os rios de Deus, para curar, para limpar. O que os rios de água viva fazem na nossa vida, na nossa casa, eles trazem a limpeza, porque o altar para
Deus construir um altar, primeiro Deus limpa. Deus limpa, você é instrumento. Você é água viva. Rios de água viva do teu interior fluirão, Senhor. Eu serei como uma fonte aberta, jorrando a vida de Deus, jorrando os rios de Deus dentro da minha casa. E eu lembro quando isso aconteceu, meus irmãos foram, a água de Deus ia entrando pelos quartos. Um dia a minha irmã Carmélia, eu estava cantando na sala, ela veio chorando e sentou do meu lado e disse: Dego, eu quero ir com você para a igreja. Eu não aguento mais essa vida, eu quero a vida de Jesus. E ela sabia que naquele dia, como ela dá no seu testemunho, que aquele dia Deus ia transformar a vida. A água entrou, a água de Deus na tua casa não tem barreiras, nada pode reter. Se alguém diz, abaixa essa música, desliga isso, não fala isso, continua no teu espírito, continua jorrando a água de Deus, porque não é só com cântico, é com amor, é com vida, é com testemunho, é com misericórdia, é com alegria, é com uma outra maneira de viver. Assim nós jorramos os rios de Deus, e o altar começa a ser construído, você nem vê, mas um dia o altar já está construído, você não nota. Um dia meu irmão Ener também não queria saber nada de Deus. Foi assim a conversão de cada um dos meus irmãos. Ele telefonou e disse: vem cá, que hoje eu vou entregar minha vida para Jesus. Pronto, problemático a vida inteira. Um dia telefonou e fomos lá, o Betão e eu. O Betão também, que você conheceu, que te falou de Jesus na faculdade, o mesmo Betão foi comigo lá, e o Ener entregou a vida para Jesus. Porque, meus irmãos, o altar vai sendo construído. Você vai construído com oração, com amor, com paciência. O altar não é uma coisa fácil, é uma coisa que nós construímos pedra por pedra dentro da nossa casa, com fidelidade, com constância, com intensidade. Você vai construindo o altar caído dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro do teu casamento. Vai, Deus te dá força, perseverança para essa construção dentro da tua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Eu creio, meus amados, eu creio, porque essa foi a história da nossa vida, Rosane e eu. O altar de Deus dentro da nossa casa, a construção do altar de Deus dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Nós dissemos: Senhor, nós vamos manter esse altar sempre vivo. Casamos ali nós dois já no Senhor, e por isso que minha esposa sempre canta comigo, sempre está do meu lado esses 32 anos de casados, é sempre Azaf e Rosana, nunca separa. Sabe por quê, irmãos? Isso nasceu no altar de Deus. Ministério não nasce porque alguém diz que você vai ter ministério, nasce no altar de uma casa, de uma família. Meus filhos também, em nome do Senhor Jesus, tanto a Aurora como o André, ali tocando seu violininho, louvando ao Senhor, compondo os primeiros cânticos no seu quarto, os violões em casa, louvando e adorando a Deus, em nome do Senhor Jesus. O altar de Deus é construído. Construa o altar. Se está caído na tua casa, em nome do Senhor Jesus, eu libero bênção e vida sobre você, bênção profética sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o teu casamento, sobre a tua esposa, sobre o teu marido, sobre os teus pais, sobre os teus parentes. Você é um construtor, de agora em diante você é um construtor, aleluia, um construtor, para edificar o altar dentro da tua casa, dentro da tua família, em nome do Senhor Jesus. Deus vai te dar graça, Deus te dá força, autoridade profética para reconstruir o altar na sua casa. Aleluia, Senhor. Porque Deus quer que a tua casa se torne um instrumento de bênção, uma casa abençoadora, é onde tem o altar de Deus. Nós temos uma senhora que trabalha conosco há muitos anos, Dona Sueli, e alguns anos atrás ela foi embora para trabalhar em um hotel que abriu do ladinho da casa dela,
como ela anda 1h30 para vir até a nossa casa, é muito difícil. Ela conseguiu aquele emprego e nós dissemos para ela: dona Sueli, a senhora vai sair daqui com bênção. E abençoamos ela de todas as maneiras, presenteamos, e lá foi a dona Sueli embora. Nós ficamos 2 anos sem ninguém para nos ajudar, ninguém ajudar com a Aurora, e foi muito pesado para a Rosana, para casa, e ninguém dava certo. Um dia o Espírito Santo, num sonho, nós estávamos ministrando numa outra nação, chamada Eslovênia, lá na Europa, e eu acordei de manhã e disse para a Rosana: Rosana, eu sonhei que a dona Sueli tinha voltado. E a Rosana: aleluia. Não deu 2 meses, irmãos, chega a dona Sueli, nem isso, né? Poucas semanas depois que a gente voltou, chega a dona Sueli de volta. E ela disse, comecei a conversar. E um dia eu conversando com ela, e ela quis retornar e tudo, e nós a recebemos. E ela disse assim: não, tem alguma coisa aqui, né, que eu gosto de estar aqui, que eu sonhava em voltar. As pessoas na nossa casa ou na sua casa, as pessoas gostam de estar, sabe o que é, irmãos? O altar de Deus. O altar de Deus, era isso que a dona Sueli queria dizer. Ela não sabia o que era, mas tem alguma coisa aqui que eu gosto de ficar aqui junto com vocês. Quando tem um altar ao Senhor construído dentro da casa, não te preocupa, meu amado, a tua casa será o melhor lugar para os teus filhos. A Aurora, com todas as deficiências dela, era pequenininha. Um dia nós estávamos viajando e Deus tinha nos dado uma casa nova, ela tinha um quarto novo, e a gente pensava, né, que pela deficiência ela não entendia nada, e nós perguntamos: Aurora, qual é a coisa que tu mais gosta na nossa casa? Eu estava pensando no carro novo, no quarto novo, e assim ela disse: pai, é Jesus. Eu disse: é Jesus. Uma lágrima solitária jorrou dos meus olhos. Eu disse: Senhor, ela entendeu. O altar, não importa, meu irmão, não importa. Não importa que na tua casa não tenha muito conforto, tem que ter altar. Não importa que na tua casa não tenha muito dinheiro e muito recurso, tem que ter altar construído. Essa é a primeira coisa que um homem e uma mulher de Deus tem que prezar em construir e manter na sua casa. É o altar de Deus na nossa casa, meus amados. Isso traz a vida de Deus constantemente. Como eu contei que aconteceu com a Rosana, tudo ruiu na nossa casa, menos o altar. Nós ficamos com medo, com temor, com insegurança, gastamos muito dinheiro. Logo em seguida o André nasceu e era muito problemático, porque ela ainda tinha bala no corpo, tinha que amamentar, era complicado, mas o altar, irmãos, ficou intacto. Hoje arrombaram a casa do Jorginho, hoje a vítima é tu, Jorginho, até nisso, mas o altar está intacto, dentro da casa, em nome do Senhor Jesus. Não é um assalto, não é um roubo, não é uma circunstância, não é uma morte que vai destruir o altar. Mantenha o altar de Deus na tua casa, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Porque assim, com lares, com altares, nós podemos construir o altar de Deus na igreja. Terceiro lugar que é construído o altar, é na vida, é na casa e é na igreja. O altar na igreja é um lugar santo, é a representação de Deus na terra, é o que nós representamos para esse mundo. Sabe por que a igreja perdeu a autoridade? Porque perdeu o altar. Porque nós temos lindos palcos e pequenos altares, e altares sujos. Temos maculado com as riquezas desse mundo, com a busca desenfreada das coisas do mundo, no altar de Deus, que precisa ser reconstruído em nome de Jesus. O altar na igreja tem que ser reconstruído. Nós temos muitos eventos, muitos shows, muitas programações, muito fluxo financeiro, mas pouco altar, meus amados, e Deus tem que reconstruir o altar caído na igreja. Isso começa um compromisso dos líderes, dos pastores, na reconstrução do altar, que é reconstruído primeiro através da unção. O que constrói o altar na igreja é a igreja que busca a unção de Deus para a nossa vida, a unção verdadeira, como vimos hoje de manhã.
A unção reconstrói o altar. Quando a unção de Deus vem sobre uma congregação, sobre uma denominação, ou seja lá sobre o que for, e eu creio, meus amados, que até a Igreja Católica no seu contingente vai receber a unção de Deus, e os falsos altares vão cair em nome do Senhor Jesus, e eu e outros ministros temos estado lá para profetizar em nome do Senhor Jesus. O altar verdadeiro de Deus será construído nesse mundo, em qualquer lugar onde tiver gente sincera, com o altar da vida construído, com o altar da casa construído, o altar da igreja será reconstruído. Através da unção. Segundo, através da unidade. De andarmos em unidade, em comunhão uns com os outros, em unidade com o corpo de Cristo, numa cidade, a unidade em uma nação. O altar de Deus é reconstruído, meus amados, e nós não deixarmos a divisão entrar no meio da igreja, a separação, o partidarismo, as dissidências, as fofocas entrando no meio da igreja. Isso destrói o altar de Deus. Preste atenção, para você nunca ser um instrumento de divisão no meio do corpo de Cristo. Um dia teve uma pequena cisão na nossa igreja e um dos pastores saiu. E numa determinada tarde ele entrou no meu escritório e disse: olha, o fogo de Deus já foi embora daqui há muito tempo, quando é que você vai embora? Eu disse: aqui não, Damião, de jeito nenhum, aqui não, não nesse solo. Deus construiu um altar aqui nesse lugar. Pode ser que não tenha muito fogo agora, mas Deus continua jorrando a água do meu interior, do interior dos irmãos, dessa liderança. Deus vai continuar jorrando a água e limpando. Um dia o fogo cai de novo, e tem caído em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Não sou eu que vou sair, que vou dividir, que vou fazer isso, que vou fazer aquilo, não. Eu sou sempre instrumento de união. Minha vida é para unir. Eu sou um altar de Deus. Meu nome Azaf quer dizer aquele que une, aquele que ajunta. Aleluia, que junta pedras para Deus, que ajunta vidas para Deus. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. A unidade é bênção. A unidade, quem busca a unidade no corpo de Cristo, constrói esse altar sublime. Ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ali ordena o Senhor sobre eles a sua bênção e a vida para sempre. E no altar de Deus sempre tem serviço, bênção. A igreja que tem um altar no seu meio é uma igreja que quer servir, que quer abençoar. Não é uma igreja que vive para si mesmo. Eu descobri a minha vida, nossa casa é um altar, nossa casa é uma casa de bênção. Nós queremos repartir, de dar, abençoar, de ir pelas nações. Quando começou a surgir esta família, que começamos a abençoar para trazê-los para o Brasil, que chegam agora dia 10, chegam aqui no Brasil, que o Senhor tem nos usado para trazer lá, para salvar do meio do inferno, lá daquela guerra, do ISIS, de tudo aquilo. Deus tem nos usado para aquilo. Nossa casa, já juntamos as malas, roupas, tudo que tivemos, dinheiro, recursos, queremos abençoar. O altar de Deus, amados, na nossa vida, na nossa casa, é de serviço. Na sua vida, na igreja, tem que ser de serviço. A igreja tem que viver para servir o altar do Senhor. No altar de Deus sempre tem pão, sempre tem comida. Interessante que depois que foi água, Elias pegou aqueles bois e separou, colocou comida, provisão. Bois partidos no altar quer dizer provisão, quer dizer serviço, alimentação. E nós precisamos, o altar de Deus na vida da igreja é um altar de serviço. Não é um altar de enriquecimento, não é um altar de prosperidade, só de construção, de coisas que vão ficar nesse mundo. Tenhamos um bom lugar de reunião, um bom lugar para estarmos reunindo o povo de Deus. Mas, meus amados, isso tem os seus limites. Toda a construção humana tem os seus limites, porque o altar de Deus é invisível e é para servir as nações, como nós vamos ver. Eu louvo a Deus pela visão que Deus deu aos nossos pastores em Porto Alegre. A prioridade nunca foi construir prédios.
sempre foi construir liderança, líderes, investir nos pastores. Hoje mais de 40 irmãos vivem daquele altar, vivem do qual eu vivi e honro os anos que eu vivi daquele altar, porque a visão é que estejamos servindo, mandando o nosso melhor. Foi daquela igreja que eu fui enviado pelo mundo afora para servir. O altar de Deus é um lugar de serviço, não é para nós ficarmos aqui inchando com a melhor liderança do Brasil, com a melhor estrutura do Brasil, não, é para formarmos pessoas, para ser pão partido por este mundo afora, mandar e sustentar essa gente. Seja um altar de serviço. Deus construa nesta congregação um altar de serviço, porque assim nós vamos também abençoar a cidade. Somos frutos, aleluia, somos frutos de Deus. Deus constrói as igrejas, os altares, para a igreja abençoar a cidade, construir uma cidade abençoada. Quando nós temos essa visão, nós começamos a ver a bênção de Deus na nossa cidade. As conversões, o crescimento, meus amados, é fruto de um altar vivo de Deus. Não é uma coisa que você vai forçar. Não, Deus constrói um altar aqui e Deus começa a mandar as pessoas, os sinais de Deus, a salvação. A igreja vai fazendo a sua parte como altares vivos nas casas, altares na igreja. Minha vida é um templo vivo. E ali a bênção do Senhor começa a aparecer. Vai abençoando a vizinhança, vai abençoando a cidade, a salvação vai acontecendo, meus amados, a bênção de Deus. O altar da igreja começa, Deus começa com a igreja, construir um altar na cidade. Quantas cidades eu tenho ouvido são abençoadas por Deus? Sabe por quê? Porque a igreja se une, a igreja serve. Eu amo muito um irmão chamado Abe Uber, lá de Santarém. Eu tive a oportunidade de ir alguns anos atrás em Santarém, e esse ano vou de novo em final de novembro, no Congresso Nacional do MDA. Mas eu tive a bênção de ver a obra de Deus naquela cidade. É a cidade com mais discípulos por porcentagem. A reunião de toda a igreja no estádio da cidade, eu participei disso. Milhares, assim, dezenas de milhares de pessoas se reúnem lá naquele estádio, e pessoas que vêm de barco, os ribeirinhos. Sabe o que é isso, irmãos? O altar construído. Aquela igreja pequenininha começou a servir os ribeirinhos, onde ninguém ia, abençoar aqueles lugares pobres, de miséria, a cidade falida. Hoje a cidade é pujante. Deus curou aquela cidade através de uma igreja que tem um altar de adoração. A igreja abençoa a cidade. Em nome do Senhor Jesus, você é instrumento, igreja, para abençoar a cidade. Glória ao Senhor Jesus. E também abençoamos a nação. O altar das cidades, o altar das igrejas, o altar construído por Deus nas vidas, nas famílias, começa a abençoar as nações. Vai atingir coisas que nós não sabemos. Hoje eu contei para os irmãos sobre o resgate de uma família. Através dessa família que está resgatando, um jurista do Brasil foi para lá e abriu as portas para que outros irmãos cristãos iraquianos possam vir, porque até agora só os sírios poderiam vir para o Brasil. Agora a cristandade iraquiana pode vir para a nossa pátria. E em nome do Senhor Jesus, uma porta aberta. Estamos abençoando toda uma nação, toda uma nacionalidade, assim por diante. Nosso país, eu lembro quando o altar do Senhor começamos a construir o altar de adoração, começamos a ter encontros em Brasília. Eu lembro, ia gente de todo este país para Brasília, e aquele mover. Um dia nós saímos, amados, marchando sobre Brasília, profetizando sobre o Brasil, e o presidente que estava lá no palácio ouviu, presidente José Sarney, e ele ouviu aquela turma e nós cantando. Eu lembro, nós estávamos em cima do carrinho da CUT. A CUT nos emprestou o carrinho para proclamar a palavra de Deus em Brasília e para profetizar. E a gente chegou na frente da bandeira nacional, começamos a profetizar. A bandeira estava murchinha, assim, sem nenhum ventinho. De repente o vento bateu e a bandeira, e a igreja profetizando, cantando, reinar o Senhor.
tremam os povos, né? E cantando, louvando a Deus, meus amados. Mas Deus queria mais que isso. Aquele povo estava ali para profetizar sobre a nação, e o presidente Sarney mandou entrar 20 pastores. E entraram os pastores, a igreja ficou lá profetizando, cantando, louvando. Aqueles pastores começaram a ministrar, falaram a palavra de Deus, levaram a glória de Deus ali para aquele palácio e profetizaram sobre aquele homem. E alguém disse: agora nós vamos orar pela economia. E começaram a profetizar sobre a economia. Meus amados, ali o presidente Sarney decidiu escrever no nosso dinheiro: Deus seja louvado. De onde você acha que veio Deus seja louvado? Que ainda está escrito ali. Pega qualquer dinheiro, está escrito lá: Deus seja louvado, porque o presidente ouviu louvor, irmão. É o país do louvor. Nós edificamos um trono de louvor e adoração. Nunca conseguiram tirar esse Deus seja louvado do dinheiro. Tem um juiz em São Paulo que sempre fica brabo com Deus. Ele tenta tirar o Deus seja louvado, mas dessa vez a presidente Dilma interditou. Continua o Deus seja louvado lá. Glória ao Senhor Jesus, aleluia. Sabe por quê, irmãos? Tem um altar de louvor e adoração. Por onde a gente vai, tem gente louvando, tem um grupinho de louvor. Tem um irmão, como eu vi cantando aqui, com tanta graça. Eu disse: meu Deus, olha aqui, que dom que Deus deu para esse irmão. Está lá, meu amado. Glória ao Senhor Jesus, louvor. Onde a gente vai, tem alguém gravando um disco. Aqui já chegou a irmã dizendo: ó, estou gravando um disco, posso gravar sua música? Isso, meus amados, é um lugar onde Deus levantou o seu louvor para ministrar. É nomes e mais nomes, gente indo por tudo quanto é lado. Quando mais um se levanta, eu digo: aleluia, glória a Deus. Deus continua sendo louvado. Um dia eu disse para o Thales Roberto, no aeroporto, a gente se encontrou às 4h20 da manhã. Ele estava num cantinho dormindo, eu passei por ele, ele disse: Azaf. Eu fui lá no cantinho, ele se ajoelhou e prostrou no meu pé: me abençoa. Eu pus a mão em cima dele: te abençoo, Thales. Que bom que Deus levantou. Não pare de louvar a Deus, meu irmão. Você é mais um adorador para manter o altar de Deus na nossa nação. Depois Deus nos levou, amados, para levantar altares do Senhor lá nos confins da terra, lá primeiro em Cuba, Colômbia, Peru, depois lá no Oriente Médio. Começamos a fazer em cada nação. Por 13 anos, meus amados, nós fizemos encontros de adoradores no Oriente Médio, em países como Síria. A gente ia marchando, andava de carro primeiro durante 2, 3 dias pelo país, abençoando, profetizando, ministrando, meus amados, aleluia. E ali foi um tempo de bênção para a igreja síria, porque Deus estava preparando aquele lugar para a perseguição que vinha. Todos estão firmes, fiéis à igreja, muitos pereceram, mas o altar do Senhor é construído naquele lugar. No Líbano, na Turquia, na Jordânia, na Palestina, no Egito, nos Emirados Árabes, o altar do Senhor de adoração foi levantado e transforma as nações, transforma os povos. Onde tem um altar ao Senhor, começa a vir bênção. Nós estávamos o ano passado com a Ana Paula Valadão e o Diante do Trono, gravando Tetelestai lá em Israel, e não sei há quantos meses não chovia em Israel, e começamos antes da gravação, andamos por todo o país, pelos lugares, por pontos estratégicos, abençoando, ministrando, orando, profetizando a glória e a graça de Deus. Sabe o que aconteceu um dia? Choveu. 6 meses não chovia, e chovia mais, e torrencialmente. Isso aconteceu conosco na Jordânia, há um tempo atrás. Jordânia não é um lugar de chuva. E quando nós saímos, abençoamos aquele lugar, meus amados. E poucos dias depois o irmão me mandou o vídeo. No dia que eu saí, deu o maior toró da história da Jordânia, e todos os açudes se encheram. É a bênção do Senhor, a adoração. Ele me mandou o centro de Amã, um corredor, os carros, tudo parecia São Paulo e Rio de Janeiro. Em Amã, no meio do deserto, a chuva caindo. Porque o altar de adoração constrói, restaura a nação, meus amados, restaura. Somos instrumento de bênção na nação, somos instrumento de bênção. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Quando começamos este projeto, então, Deus me fez me envolver com a frente parlamentar para refugiados e ajuda humanitária. Daí
tivemos uma reunião em Brasília poucas semanas atrás, e já vieram as necessidades, e já veio o embaixador do Quênia, nos convidou para a embaixada, começamos a entrar lá, e ele disse: podem orar, porque nós somos crentes, vão abençoar o Quênia, e nós tudo dentro da embaixada do Quênia, com o embaixador, profetizando a glória de Deus e a bênção. Deus começa a abrir as portas das nações para a igreja. Deus vai abrir as portas das nações para esta igreja. Desta igreja Deus vai enviar bênção para as nações. Deus vai gerar aqui projetos de bênção para as nações. Não sou eu, meu querido pastor, que você é o missionário que vai levar bênção apenas. Posso levar, mas vocês vão levar bênção para as nações. Aqui, os seus filhos serão filhos abençoados em nome do Senhor Jesus, para abençoarem as nações. Eu lembro quando essa profecia veio sobre nós em Porto Alegre, nós não imaginávamos. Um dia começamos a ir pelo mundo afora, depois tivemos gente, o Fred foi para ser pastor na Suécia, da onde veio o seu pai, e outros irmãos abençoando a Noruega, a Bélgica, a Alemanha, e a igreja vai indo. E nós no Oriente Médio, quando eu vi, estávamos num congresso, chega um homem e disse: olha, eu sou de um país chamado Macedônia, e Deus me mandou aqui e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Eu disse: meu Deus, não é um sonho igual foi para Paulo, é um varão macedônio mesmo, que apareceu aqui, atrás de nós. Nós estávamos no congresso na Turquia, e o macedônio veio em carne e osso, e no ano seguinte estava o John Gottfriedson e eu, no primeiro congresso de adoradores da Macedônia, abençoando as nações, trono de adoração a Deus, abençoar. Nós somos instrumentos de Deus, irmãos, para as nações, não é só para nós abençoarmos a nossa cidade, esse altar que Deus constrói. A igreja vai construindo o altar do Senhor. O Brasil vai continuar sendo um país com um altar construído a Deus, em nome do Senhor Jesus. Não serão só 40 milhões de evangélicos, daqui uns dias já serão 100 milhões, aleluia, construindo o altar. E não só evangélico não, discípulo de Jesus, homens e mulheres comprometidos com a presença e com a glória de Deus na nossa nação. Essa nação, Senhor, vai ser bênção, será um lugar de refúgio, será um lugar de sustento, será um lugar de construção, de reconstruir vidas, de reconstruir altares caídos, destruídos pelo diabo. Nós vamos reconstruir na nossa terra, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Creia nessa palavra para a sua vida, meu amado. Nós precisamos ter um projeto grande de reconstrução de altares, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu lembro quando nós marchávamos sobre Cuba, os cristãos perseguidos, a gente encontrava os irmãos nos calabouços, nas ruínas, nos lugares, nos campos. Era só lá que podia encontrar os irmãos, e a gente profetizava: um dia vai se abrir, um dia vão vir missionários, um dia isso aqui vai ser um lugar de bênção, de profecia, de adoração. Gravei um CD chamado Cuba para Cristo, profetizamos, te bendizemos Cuba, declaramos nosso amor, profetizamos um novo dia, com uma vida melhor, cheio de graça, de verdade, de justiça, meus amados. E Cuba está para acontecer tudo o que foi profetizado pela igreja, que somos instrumentos de bênção para a construção, reconstrução dos altares caídos. Mas tudo começa, irmãos, com o altar da tua vida. E essa noite o Espírito Santo quer tocar em qualquer vida, em qualquer casa que tenha o altar da sua casa caído. Eu quero que você saia do seu lugar agora. Deus vai reconstruir o altar da tua vida e o altar da tua casa, em nome do Senhor Jesus. Pode vir rapidamente e responda a palavra de Deus com fé, para que nós possamos abençoar as nações. Nós temos que primeiro reconstruir os altares caídos. Chamar o irmão do teclado aqui, por favor. Vem aqui, meu amado.
me ajudar. Deus vai edificar, reconstruir. Tem altares caídos, tem espírito destruído, tem alma destruída, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Tem casas destruídas, tem pais e mães aqui que deixaram o altar ser corrompido na sua casa, mas hoje Deus vai te dar força, Deus vai te dar autoridade para reconstruir o altar, em nome do Senhor Jesus. Vamos ter espaço aqui, todos venham, em nome do Senhor Jesus. Vem, pode atender, pode vir bem para cá, irmãos, vem mais aqui, para que todos os irmãos caibam. Venham aqui juntinho, pode vir para cá, não precisa deixar muito espaço, irmãos. Glória a Deus. Eu vou orar por você. Se alguém cair no poder do Espírito, vai cair. Se alguém quiser se prostrar diante de Deus, se prostre.